Tábula Rasa, um bate-papo de vivências a favor do conhecimento contra o etarismo e a serviço de recomeços. Para falar de aposentadoria voluntária e aposentadoria compulsória, a gente tem que entender uma coisa muito importante na dinâmica das empresas, que são os ciclos. E tem uma sequência. Qual é a sequência de um ciclo? Crescimento, transição, queda, transição, crescimento e assim por diante. Isso é o ciclo que vai se repetindo. E a gente começa a perceber sinais de cada uma dessas três fases, do crescimento, da transição e da queda, que impactam as decisões que as empresas vão acabar tomando. Quando as empresas estão num ciclo de crescimento, elas estão simplesmente contratando mais, estão promovendo, pagando melhores salários, enfim. Quando está no momento de transição, elas param, elas começam a tomar determinadas decisões de estabilidade. E quando está no momento de queda, bom, não preciso nem dizer, são demissões, são diminuições de carga de salário, enfim, começa a fazer reajustes, começam a vender partes de empresas que podem se dar em um país, pode se dar em uma região, pode se dar a nível, inclusive, global. No âmbito global, isso a gente sabe e tem visto nos últimos 40 anos muitas crises e esses ciclos se repetindo de uma forma muito rotineira, infelizmente. Na década de 90, eu ainda trabalhava na IBM, era uma das 10 maiores empresas do mundo listadas na Bolsa de Nova York, e chegou um senhor chamado Louis Gerstner Jr. e decidiu que era o momento de voltar a priorizar o lucro da empresa. E para valorizar ainda mais a empresa, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que provar que a empresa podia ser mais ágil, podia ser mais rápida, podia ser mais flexível e podia principalmente ser menos custosa, reduzir custos, o que nessa época se chamou em inglês de downsizing e depois foi melhorado para um termo chamado right sizing, ou seja, ao invés de somente enxugamento, um enxugamento de uma maneira um pouco mais racional. Qual era o enxugamento de maneira mais racional? Um critério de corte que algumas boas empresas começaram a adotar. Primeiro, uma área poderia ser terceirizada. O que era essa onda também de terceirização? Ou seja, deixa outras pessoas que sabem fazer melhor e mais barato alguma coisa que não é o meu negócio. A segunda onda que veio para ajudar essas reduções dentro das empresas era a questão de automatização. Então, vários processos começaram a ser automatizados. Não estamos falando nem de inteligência artificial nessa época, era simplesmente que os computadores começavam a ter uma maior utilização e uma melhor utilização na automatização de alguns processos manuais, principalmente nas áreas de serviços e indústrias que as empresas começaram a utilizar. Então começou a terem maior produtividade e, consequentemente, podiam cortar, eliminar postos de trabalho ou dedicar esses postos de trabalho para a área central do negócio da empresa. E a terceira era exatamente a reestruturação, que quando as empresas começam a crescer num ciclo de expansão, o que acontece? Elas se incham e começam a ter redundâncias, começam a ter conflitos, começam a ter silos. Então elas começaram a ver que poderiam eliminar determinadas tarefas que não faria nenhum ruído para o cliente final ou para o resultado final daquela entrega que eles fariam para o mercado. Consequentemente, essas empresas também muito movidas por uma maior concorrência da onda de qualidade japonesa, lembrando que os professores Demi e Juran foram para o Japão e durante 10, 15 anos praticamente eles mudaram a cara da indústria japonesa, tornando-a mais eficiente, tornando-a mais produtiva, adotando o princípio do faça certo a primeira vez e faça com o máximo de excelência que você conseguir através da maior qualificação e engajamento do teu corpo de colaboradores. Então, o que aconteceu? Deu-se um fenômeno na década de 90, um pouco generalizado, dos planos de demissão voluntária para exatamente encarar essa onda de transição entre crescimento e a queda que já estaria por vir. Então, para começar, lembra, estamos no pós-Mato Velho.
A minha experiência nessa época mostrou algumas coisas extremamente importantes que acontecia ao meu redor. Esse padrão tende a se repetir exatamente quando existe uma perda muito grande de histórico e de cultura numa corporação. A exigência de uma transformação, não só por parte dos indivíduos, mas também por parte da empresa buscando essa nova identidade. Porque houve, nessa época, um impacto muito grande em comprometimento, em lealdade, em relacionamentos, e a continuidade do negócio também estava ameaçada porque se deu de maneira extremamente rápida, brusca, e muitas das coisas que eram feitas passaram a ser feitas sem o devido treinamento e preparação dos seus sucessores. Bom, as empresas nesse momento voltaram para o divã. E qual era o divã dessas empresas? Os gurus da administração nessa época eram Michael Porter, Jacques Adizes e todos os que seguiam uma corrente de planejamento estratégico, de estudo mais detalhado, de posicionamento da empresa, para que essas empresas pudessem se situar novamente e pudessem continuar os seus planos de crescimento, de expansão. Ou nesse período de transição, houve também uma explosão muito grande que eu percebi de uma coisa chamada hiperexposição, ou seja, muitos profissionais júniores acreditaram que se expor exageradamente, ou seja, um marketing pessoal extremamente agressivo, faria com que eles conseguissem posições melhores nas suas carreiras, nas suas posições dentro das empresas ou no mercado de trabalho, devido à saída de profissionais sêniores em posições melhores do que eles naquele momento. Bom, isso aconteceu também, mas principalmente por causa de uma situação de necessidade e não que estavam exatamente preparados. Os talentos júniores foram seniorizados muito rapidamente. E por quê? Porque aproveitou-se esse momento e o critério, infelizmente, que foi utilizado por muitos gestores de empresas públicas e privadas foi: quem é visto é mais lembrado. Quem pede, recebe. E quem se movimenta tem sempre preferência. Então quem fazia muito barulho acabou sendo, de fato, reconhecido nesse momento. Tal erro ou tal equívoco nas empresas, mais tarde acabou sendo corrigido e alguns profissionais tiveram que dar um passo atrás para que se preparassem melhor para continuar avançando na sua carreira. Outros não, outros tiveram êxito na sua vida profissional porque já tinham capacidade, conhecimento, eles tinham uma bagagem, eles tinham um repertório para oferecer para a empresa naquele momento. O mundo que tinha ficado um pouco parado, ou talvez um pouco mais lento durante algum período, decide engatar uma quinta marcha e acelerar todas as transformações. Abrimos a caixa de Pandora e quem estava lá dentro? A internet e a gestão automatizada que ajuda nesse momento de transformação no ambiente empresarial. É a era da convergência. Computadores, telecomunicações e mídias convergem para um objetivo único de progresso e evolução social e econômica. O excesso de informação gera essa ansiedade e insegurança do uso de tamanha quantidade de dados. Aprender, então, como higienizar e processar todos esses dados vira uma nova profissão. Em alguns casos, até um hobby. Essa mineração de dados começa a abrir as portas para um novo futuro que se apresenta diante das pessoas e das empresas. Don Peppers vem relembrar também que o gerenciamento do relacionamento com clientes é a principal ferramenta para esse novo ambiente onde determinadas certezas começam a ser questionadas, avisando: é preciso muita preparação, um processo estruturado, um método, repetir exaustivamente até ter certeza que funcione, gerenciar expectativas para finalmente entregar aquilo que foi prometido. Dentro do pacote de primeiras soluções ou tentativa de operar esse milagre, esses executivos começaram a olhar para os vizinhos e viram que a grama do vizinho estava mais verde. Então, muito apressadamente,
começaram uma onda de sinergias, fusões e aquisições, que gerou uma primeira bolha em algumas indústrias, em alguns segmentos, e muitos deles não fizeram nenhuma economia nesse tipo de movimento, porque eles sabiam que isso moveria muito rapidamente a empresa para uma situação na qual poderia gerar ganhos no seu holerite, na sua remuneração. Então contrariaram uma grande regra que eu aprendi com o mentor, que foi não colocar dinheiro bom em investimento ruim. E se o fez, o menor prejuízo é sempre o primeiro. Recupere rápido, com firmeza e saia com respeito. Bom, esses executivos montaram verdadeiras caixas pretas nesse primeiro momento, para que não fosse tão transparente os movimentos que eles faziam. E depois eles simplesmente, como não tinham nenhum compromisso com o histórico daquela empresa, disseram: não fui eu que gerei esse problema, eu cheguei aqui para tentar ajudar, então se deu errado, a culpa não é minha. Quando a maré recua, o que acontece? Aparecem os corpos na praia corporativa. Que corpos eram esses? Escândalos, golpes, fraudes corporativas, e tudo isso daí foi compartilhado com empresas de auditoria e com empresas qualificadoras de risco, que simplesmente não foram capazes de identificar isso e ser transparentes em sinalizar para o mercado o que estava acontecendo. Um dos grandes escândalos que marcou essa época, ou o início dessa época, foi o escândalo de uma empresa chamada Enron, que simplesmente desapareceu do mercado depois que foi pego uma grande fraude fiscal nessa empresa nos Estados Unidos. Bom, tudo isso daí a gente está falando para exemplificar que esses fatos trouxeram também benefícios como grandes avanços em termos de trazer um maior rigor em diligência prévia, para que todo mundo que fosse adquirir, comprar ou fazer sinergia com uma empresa, saber exatamente onde estava se metendo. As empresas qualificadoras de risco começaram a tomar mais cuidado em relação aos dados e à investigação que faziam, sem falar das grandes empresas de auditoria que tiveram grandes investimentos para reestruturar tudo aquilo que tinham acabado de aprender da pior maneira possível. Então, nesse fim da era do fio do bigode, onde se percebe que aqueles sêniors que antes, através das suas promessas, entregavam o que cumpriam, muitos executivos ainda faziam isso daí. Porém, já não podia ser a norma do mercado. Simplesmente isso era a exceção do mercado. Mas veio um aprimoramento de gestão, que foi a governança corporativa, para exatamente diminuir esse poder individual, esse poder absoluto na mão de grandes executivos que lideravam grandes companhias, consequentemente grandes volumes financeiros e monetários, para fazer com que esse poder fosse melhor distribuído dentro da companhia. Também percebemos um retorno, olha só, dos sêniors, dos talentos sêniors para algumas companhias, através dos conselhos administrativos independentes e dos revisores fiscais, porque eles tinham a atribuição e a função de, através da sua experiência, da sua vivência e seu conhecimento do mercado, verificar a fundo se aquela empresa tinha algum problema ou não, e se estava sendo tudo transparente nos livros, nas anotações, nos relatórios que ela passava ao mercado ou não. Isso começou a funcionar extremamente bem e vem até hoje. Foi implementado também grandes sistemas para ajudar a identificar isso daí de uma forma mais eficiente, com um uso maior de dados qualificados e higienizados, para que nessa sofisticação a medição dos riscos se desse de uma maneira mais acurada, mais correta. Então essa ciência dos dados vem contribuir bastante, não só para a segurança dos investidores, mas dos clientes e principalmente dos empregados que estavam trabalhando
dentro das empresas. Surgiram as áreas de cumprimento ou as áreas de compliance, como se chamam, porque elas começaram a seguir melhor esse fluxo de dinheiro de grandes volumes para identificar principalmente os riscos reputacionais. Então, áreas como áreas de compra, áreas comerciais e áreas financeiras começaram a ter que identificar potenciais riscos que poderiam colocar a empresa numa situação de risco reputacional, que muitas vezes, apesar de não ser tangível no primeiro momento, a medição desse impacto, a gente sabe que pode destruir a reputação e levar uma empresa à falência ou ao fechamento de suas portas. As grandes economias continuam em queda e mais bolhas estouram. Ninguém se atreve a segurar essa faca que continua em queda livre. Diante dessa escassez de recursos, de ideias, a competência passa a ser medida exatamente pela velocidade de se adaptar a essa realidade. E que melhor recurso para ajudar nessa velocidade de adaptação do que desenvolver e melhorar ainda mais os recursos locais. Nessa aliança estratégica local agora, a ordem é namorar para casar. Na tempestade, até os animais mais selvagens buscam aproximação para sobreviver. Já dizia um grande amigo e mentor que eu tive nessa fase. O consenso para a sobrevivência, nesse momento, foi tornar a grama do bairro mais verde. Não somente a sua grama que poderia fazer diferença, porque estava tão ruim a situação que todos tinham que mostrar que implementaram melhores práticas para poder todos juntos virarem a página e seguir adiante. O aval nos planos, ele só vai ser aceito se os detentores de credibilidade, respeito e influência se colocarem o fio do bigode deles nesse plano que foi desenvolvido. Então, vem a campo novamente uma seleção de talentos clássicos e revisa, critica, ajuda e suporta esses planos para que finalmente sigam adiante e possam ter mais oportunidades e chances de êxito. Para fechar, então, esse plano com chave de ouro, só faltava uma coisa: um plano para vender mais ou reconquistar esses clientes, esses mercados, essas demandas que estavam tão arranhadas e fragilizadas. Então, nessa fase de recuperação, descobre-se que vender realmente dá trabalho e que esse trabalho passa exatamente por se reinventar, se atualizar. Um dos conceitos básicos do marketing era o famoso conceito dos 4 P's: preço, produto, posicionamento e promoção, desenvolvido pelo Jeremy McCarthy em 1978. Só que ele precisava ser atualizado, ou melhor, até reescrito para o século XXI. Então o que se faz? Novamente, os talentos júniors e sêniors têm que ir a campo, têm que tirar o bumbum da cadeira e ouvir o senhor cliente. Nesse processo, escolhe-se então os talentos que gostavam muito de lidar com pessoas, de lidar com gente. Eles deveriam apresentar aptidões como curiosidade por relações novas, desenvolver essas relações, esses vínculos e ouvir atentamente essas histórias pessoais, gerar empatia com essas histórias pessoais. Só assim era possível trazer esse conhecimento qualitativo para dentro do conhecimento empresarial novamente e desenvolver os conceitos que estariam mais alinhados com aquilo que esse aliado de maior poder estava exigindo nesse momento, que era exatamente ser valorizado e ter suas preferências respeitadas. Nesse início, então, da era do cliente no centro, praticamente todo mundo começa a desenvolver e avaliar a experiência do cliente. Esse passa a ser o novo normal. Então, conforme na sabedoria dos povos ancestrais, sempre se acreditava que cliente satisfeito volta sempre e recomenda, o talento júnior junto com o talento sênior redescobre que isso daí é verdade mais uma vez.
também na vida dos empregadores, muitas lições que haviam sido recebidas foram aprendidas e incorporadas na rotina, na vida dessas empresas. Exemplo, qualidade total, planejamento estratégico, os conceitos de reestruturação, a gestão por processo, automação, essa onda da internet, o famoso CRM, ou melhor dizendo, o gerenciamento de relacionamento com o cliente no centro, as alianças de longo prazo. A produtividade, então, já estava em alta, já tinha passado realmente todo aquele período anterior de queda e estávamos chegando no final de um período de reestruturação para voltar a quê? A crescer. Então, neste momento que o pior já ficou para o passado, é hora de voltar a pensar no que vem pela frente. Executivos e gestores estão hipnotizados pela tecnologia digital. Os cientistas de dados, então, processam bilhões de novas informações com os brinquedos novos que eles tinham na mão. A inteligência era agora segmentar toda essa informação e calcular estatisticamente todas as propensões, ou seja, propensões de quanto eu posso perder num crédito, quanto eu posso perder de clientes, quanto que é a propensão para que venham a comprar de mim, qual é a propensão de sinistros que uma seguradora pode ter em um evento, qual é a propensão que os clientes vão me ligar e que eu posso ligar para eles e ter contato, quais são as propensões de comportamentos de um determinado grupo dentro da sociedade, de acordo com determinados estímulos. Então era tudo uma questão de fazer contas. E esse pessoal estava caprichando nessas contas. Portanto, robotizar vira a nova ordem mundial. Os centros de atendimento ao consumidor ganham uma nova ferramenta. Aliás, não tenho nem um pouco de simpatia por ela, mas foi o que tinha para aquele momento, que eram as unidades de resposta automatizada. Então, aqueles robôs que ficavam ligando para a casa das pessoas ou que estavam simplesmente mandando mensagens como digite 1, digite 2, digite 5 para conseguir atingir um determinado grau de informação naquele contato com a empresa. Isso dominou praticamente, para exemplificar como que se introduziu essa robotização no serviço ao consumidor final. Então, era ganhar o cliente pelo cansaço e também pelo efeito manada, porque estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Uma verdadeira corrida maluca. Quem gera mais e melhor contato é atendido antes dos demais. A psicologia desse chato bonzinho era acordar cedo, chegar primeiro e gentilmente não parar até conseguir o seu intento, contrariando assim uma importante regra da satisfação dos clientes. O cliente não gosta de exagero e não gosta de ser incomodado sem permissão prévia. Dosar as ferramentas para não confundir os aliados, os parceiros, fazer pilotos, fazer exatamente experimentos mais controlados, dar o tempo para que a boa ideia começasse a funcionar, deixar cada um fazer exatamente a parte que lhe cabia, usar com maestria a técnica que estava disponível, que outros estavam ignorando naquele momento. Então, dessa maneira, o que se pretendia era fazer dessas incubadoras de gênios o centro de excelência para que, utilizando uma determinada técnica com um determinado propósito, pudesse se extrair o máximo benefício, o máximo retorno daquela técnica. Esse experimento controlado foi extremamente bem sucedido e conseguiu-se com isso fazer com que esse conhecimento rapidamente pudesse chegar da maneira correta nos demais parceiros e aliados. O empurrãozinho que falta então para que todos deem o seu máximo e o seu melhor vem da parte mais lúdica do ser humano. Incentivos através de prêmios e campanhas meritocráticos, nesse momento, funcionam muito bem e ajudam a afastar um pouco essas fraquezas humanas como vaidade, orgulho, inveja e ganância. Tá todo mundo ali lembrando que também é possível
ter um pouco de diversão nesse ambiente corporativo. Olhando um pouco para trás, as mudanças foram muito rápidas, então é normal que ainda tenham alguns resquícios dessa cultura antiga. Nós saímos de organizações com decisões hierarquizadas, que vinham do topo para a base. Agora temos organizações matriciais, que são colegiadas e descentralizadas em poder decisório. A mosca fantasma continua assombrando e infectando esses frequentadores muito rotineiros do Olimpo corporativo. Ela cria ilusões, infla o ego desses hospedeiros e depois os destrói, infelizmente. Conselho do mentor: os empregados, esses sim, têm o poder verdadeiro para promover e demitir quem quer que seja dentro de uma organização. Existe um oceano azul? Sim, existe oceano azul. E nesse oceano azul se destacam principalmente os criadores de mercado, os desbravadores de mercados e os que reinventam seus próprios mercados. Na esteira de todos eles vêm os seguidores. E esses seguidores são os copiadores e os necrófagos, aqueles que se alimentam das carniças dos que ficaram pelo caminho. Depois da tempestade vem a bonança. Crescer em um ambiente com poucos recursos e muita necessidade exige pioneirismo, inconformismo, inventividade e muita coragem. Os berçários dos futuros gênios corporativos estão lotados depois que começam a nascer as primeiras disruptivas da era de Aquário. Falta de tudo um pouco, menos capital, tá abundante. A fartura financeira sempre é um campo fértil para preguiça e comportamentos irracionais. Nesse exagerado clima de otimismo, até balão de chumbo alça voo. Acende a demanda por gerentes de projetos e o santo graal nesse momento é a metodologia para pensar como um projetista, ou seja, o design thinking começa a tomar corpo e forma nesse ambiente. A crise do clima chega às empresas e começa a assombrar o novo mundo, e sustentabilidade sobe em prioridades na pauta global. O tempo presente traz altas oportunidades de ganho para quem gosta de especular e tentar adivinhar quanto vai valer o futuro. O silo da área financeira volta ao Olimpo com muita influência. Da tribuna de honra, os investidores sêniores, com suas cicatrizes de memória e dor, avisam para deixar a caixa de areia para os mais novos, para os novos jogadores. E lembra, para alguém fazer caixa e ficar líquido, outro deve diminuir caixa e se alavancar. O reposicionamento inteligente nesse momento é diminuir para depois crescer. Afinal, quem compra para ficar, o faz em silêncio. Quem vende para especular, o faz aos gritos. E tem muita gente ainda gritando de celebração e principalmente de esperança. Nossos talentos jovens e rebeldes se posicionam, tomam uma posição forte a favor da sustentabilidade e da disrupção, às vezes deixando-se levar pelo canto da sereia, aquele empregador que parece, mas não é, e não pelos dados, retrospecto e fatos, que pode diminuir bastante o risco de uma escolha de um empregador errado. O salário emocional para retenção e desenvolvimento de talentos toma cada vez mais forma e é um importante aliado para reter esses talentos dentro de determinadas empresas. Os gestores acordam para a situação de que vale muito mais a pessoa certa no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa, do que ficar mexendo todo mundo o tempo todo. O grande imperativo agora é seguir o que dizem os testes de avaliação de potencial e conversar entre os gestores para decidir em que posição do chamado 9 caixas ou 9 box está o profissional, está o talento. A foto profissional, ela começa a ser mais determinante para o futuro de um talento do que todo o filme e histórico que aquele profissional traz até esse momento. Nesses primeiros 10 anos do século XXI, a maioria dos boomers
nascidos entre 1946 e 1966, começa a se aposentar. As consequências da sociedade envelhecida nesse mercado de trabalho foram mais fortemente sentidas na Europa e no Japão, como seria melhor ter o saber daqueles que já não estão mais na ativa. Provavelmente era o que estavam pensando os empregadores que se viram no momento sem sênior e sem júnior. A vivência e experiência faz falta e cobra um alto preço. A história da descontinuidade está só começando. A modernidade, então, ela começa a se dividir. Tem uma modernidade um pouco mais ortodoxa, que é a rebeldia insaciável, que destrói tudo que vem antes dela, porque acredita que o passado não tem nenhum valor. E tem uma outra modernidade muito mais racional, que é a cética inteligente, que constrói a partir dos avanços que vieram antes dela, acreditando que tudo pode ser melhorado, otimiza esforços e economiza recursos, continua de onde o anterior parou, pois é sábio não reinventar a roda. Bens e serviços feitos na longínqua China e na Índia brigam nas prateleiras em pé de igualdade com marcas líderes e tradicionais. O forte otimismo dos agentes econômicos é alimentado pelos rápidos avanços tecnológicos e digitais. Um grande apetite global por incentivos fiscais e países sedentos para atrair esse fluxo de capital estrangeiro começa a estar cada vez mais pungente. O tráfego global de dados, texto, som, imagens e os códigos-fonte aberto trazem à vida a economia colaborativa e compartilhada. Toda a fome, junta e misturada com a vontade de comer, embala a ascensão meteórica da era da informação. As ciências matemáticas e estatísticas avançam na explicação e tentativa de previsão de comportamentos, tendências e riscos. Thaler, Taleb e Levitt são alguns dos autores na cabeceira dos líderes e empresários. Toda boa história que se preze não pode faltar um vilão. E a nossa história, ao longo dos últimos anos, tem um vilão terrível. Um vilão onipresente, onipotente, onisciente. E agora ele diz a que veio. Onde tem fortuna, tem criminosos. E a pirataria, dark web, Wikileaks, vírus, spyware, malware, ransomware, é tudo criação desse grande vilão. Os dados pessoais são agora a moeda digital que a crimes cibernéticos SA rouba assintosamente e sem nenhuma cerimônia. Mais uma área de grande poder é criada então dentro das empresas, a área de ciberseguridade, a área de segurança cibernética que já nasce correndo atrás de um grande prejuízo que está presente no mundo real e virtual. Aparecem fofoqueiros e boateiros buscando também seus 15 minutos de fama no mundo virtual. O jogo, por mais curtidas, ainda não tem regras. O que tem fora da Matrix, agora tem também na tela dos smartphones. A lacração, a pós-verdade, depois aprimorada com a fake news e o cancelamento, superados, então, finalmente, pelo deepfake. Agora, então, não tem mais nenhum limite. Mentiras em bit e bytes anônimos, mesmo desmascarados posteriormente, fazem um enorme estrago e arruinam instantaneamente reputações de pessoas reais e de carne e osso. O autosserviço digital 24 horas por 7 dias de semana, junto com a omnicanalidade, crescem e começa o velório do mundo analógico, gostando nós ou não. A hiperconectividade e o fim da privacidade suscitam novas anomalias mentais e sociais. Formas empregatícias tradicionais cedem espaço para modelos mais flexíveis, como os autônomos e o profissional independente. Adaptar-se a essa nova realidade implica repensar estratégias de atração e retenção desses talentos. Quanto mais e melhores dados se tem sobre colaboradores e processos, melhores decisões podem ser tomadas pelos empregadores. Em meio a toda essa transformação, vem a pergunta:
Será que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia? Princípio fundamental nunca muda. Então, esse aqui permanece inalterado. Talentos são os recursos que geram mais resultados. Mas ainda estão esperando o prometido na volta a gente compra, para receber finalmente o que é seu de direito. Chega aí uma grande novidade, o elixir da meritocracia, que quando bem aplicado, aliás, só quando ele é bem aplicado, desenvolvido e comunicado, ajuda a criar um ciclo virtuoso no clima organizacional dos empregadores. Se não for dessa maneira, ele é só mais um placebo corporativo e não serve para absolutamente nada. Chegamos na fase do figital. O que é esse figital? É o copia e cola do físico para o digital, que pretende mudar totalmente a forma de relação das pessoas com as máquinas, transformando a comunicação e até o consumo. Soluções tecnológicas aplicadas no contexto cotidiano, esteja você conectado ou desligado. Moedas digitais proliferam, as criptomoedas, um sistema de pagamento global baseado numa rede blockchain descentralizada e encriptada. Muita gente já começou a usar, mas ainda fica muita questão da especulação. Quebra dos paradigmas que são fundamentais no negócio que a gente vive na era digital. Quais são esses paradigmas que foram quebrados? Agora nós temos produtos e serviços a qualquer hora, em qualquer lugar. É a comoditização ou comodificação, onde o valor está no serviço recorrente e não mais no bem ou produto que todos podem produzir. Tudo está na nuvem, é o famoso Cloud Web. A internet das coisas está presente no mundo virtual e real entre nós. Falta só a customização em massa. O que é isso? É criar essas experiências exclusivas a baixo custo através da tecnologia digital. Mas já teremos também esse novo rompimento de fronteiras nessa era digital. No mundo moderno, incertezas geopolíticas e acasos naturais, infelizmente, engatam a marcha ré na globalização. A concentração e dependência de determinadas zonas que produzem produtos que abastecem mercados globais cobram um alto preço às cadeias de suprimento que precisam ser flexíveis, inteligentes e resilientes. O aquecimento global acelera a cobrança de atitudes sustentáveis. A urgência em promover a economia circular e gestão de resíduos. A hierarquia tradicional morreu. Vida longa, a nova liderança adaptativa. Tudo se resume à narrativa. Como é dito, passa a ser mais importante do que a própria mensagem. Ressignificar para vender mais. Na natureza empresarial, nada se cria. Tudo se copia e relança com um nome moderninho. Chega o momento de um DR no mercado corporativo. Reguladores dos principais mercados desenvolvidos colocam os titãs tecnológicos Meta, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet e X na berlinda. Então eles têm que explicar as práticas monopolistas, elisões fiscais e limites da liberdade de expressão no mundo virtual, que seriam punidos criminalmente se tivessem ocorrido no mundo real. Falta combinar a regra do jogo, Vossa Excelência Reguladora. É o que dizem esses titãs tecnológicos em relação a questões que faltam uma regulação mais clara, mais aplicável ao mundo virtual, sobre direito à privacidade, direito à propriedade intelectual, direito da imagem e direito da própria genética. Em outra seara, os mega-vilões corporativos são pegos com a boca na botija e causam uma perda muito grande em certos mercados, prejudicando principalmente as poupanças de quem está próximo da aposentadoria voluntária. Então, empresas como FTX, WeWork, Teranos, Valent e Cobestil são alguns exemplos de empresas que arruinaram aí
planos de muitos futuros aposentados neste momento. A sincronia com o ciclo apresenta defeito, está diminuindo, está crescendo, está em transição. Antes era um pouco mais claro ter essa fase do ciclo. Agora é preciso ficar muito atento se tem alguém roubando no resultado. Então, a arte de saber quando vender, comprar ou esperar já não é mais uma arte. Passa a ser um elemento de sorte e de adivinhação. Atualmente, as notícias não são nem um pouco alentadoras. O agravamento dos efeitos do aquecimento global seguem gerando eventos climáticos mais extremos ao redor do planeta. São secas, tempestades, ondas de calor, ondas de frio, pragas e epidemias. Os impactos econômicos e sociais são cada vez mais trágicos, afetando principalmente os grupos mais vulneráveis e os países mais pobres. O fenômeno do desalento e o desemprego tecnológico vem preocupando cada vez mais e recebendo maior foco e preocupação dos economistas, dos governos e principalmente da população também que é mais afetada, que são os talentos sêniores. Temos então mais um fenômeno, o fenômeno da geração sanduíche. Pela primeira vez, uma geração começa a ter a responsabilidade e a importante tarefa de cuidar de 3 gerações, 2 mais jovens e uma mais sênior. Então tem que cuidar dos filhos ou netos, os mentorados e os parentes mais velhos. Essa é uma tendência que veio para ficar. Daqui para frente, sempre a geração mais sênior vai cuidar de outras 3 gerações. O trabalho 100% em casa, ou seja, o trabalho remoto, ou o trabalho dividido entre casa e empresa, o trabalho híbrido, já é uma realidade. Ele melhora muito o equilíbrio vida-trabalho da população que está empregada, mas perde, ou melhor, enfraquece os vínculos com o empregador, com as equipes e com a comunidade. Temos também a inovação da semana de 4 dias que alguns países estão começando a testar e parece que vai dar certo. Entre os autores futurólogos mais influentes no momento estão Yuval Harari, John e Nana Naisbitt, dentre outros. Porém, voltam os clássicos do século XX como Raymond Kurzweil e John Gray às prateleiras, porque é sempre bom saber o que esse pessoal via para o futuro, pensava e está acontecendo atualmente. Você ouviu Tábula Rasa com Felipe Ferreira. Acesse tabularasasenior.com.br para ouvir todos os episódios e ter acesso a muito mais conteúdo. E nos siga nas redes sociais. O Tábula Rasa é produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Esperamos você no próximo episódio.